foi faltando 12 dias para o início oficial do Carnaval que o governo federal apresentou no Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. E a proposta tem até um slogan: a nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. De acordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a reforma apresentada, espera-se conter o rombo nas contas públicas. O texto enviado prevê uma economia de cerca de R$1 trilhão em 10 anos. Mas quem de fato vai ser afetado caso a proposta seja aprovada pelo Congresso? Quais são as principais mudanças? O trabalhador perde ou ganha? Será que é hora de correr e antecipar a aposentadoria? Como fica a situação do homem do campo, por exemplo, do servidor público, dos militares, do trabalhador da empresa privada e quem tem dupla jornada? Muito bom dia para você que está acompanhando o Ponto de Vista. Nosso convidado hoje é o advogado especialista em Previdência Social, Ney Araújo, que vai explicar como é hoje e como poderá ficar o sistema de aposentadoria do país. Bom dia, Ney. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje, ao longo desses dias, desde que o presidente entregou na última quarta-feira, o projeto, para mudança, para ser aprovado, discutido e aprovado na mudança da Previdência, muitas pessoas estão assim: será que eu tenho que correr agora porque o que vem pela frente pode ser uma bomba? É hora de quem está prestes a se aposentar correr para garantir a aposentadoria? Bom dia, Liana. Bom dia para você, telespectador. Realmente, você já abordou aí diversos itens, que traz muitas dúvidas para a população. Primeiro, foi apresentada a PEC número 6, que pretende fazer uma reforma ampla na Previdência Social. Então, isto foi entregue ao Congresso, que é composto da Câmara de Deputados e do Senado Federal, e que o Senado poderá, o Congresso poderá aprovar como ela está, ou poderá rejeitá-la, ou poderá alterá-la, modificá-la, eis que há regras duríssimas, regras dissociadas do seu dia a dia, regras dissociadas do que é o social. Então a gente tem que olhar aí pelo lado político, o lado jurídico, e também pelo lado social, que está sendo tremendamente afetado. Agora, com relação específica à pergunta que você fez, se as pessoas devem correr e se aposentar, a resposta é taxativa: não. Não. Por quê? Se você já tem o direito de se aposentar, então você tem o direito adquirido. Então, essa PEC, como nós dissemos, poderá ou não ser aprovada. Mas se ela for aprovada e você já adquiriu o direito de se aposentar, ela não pode mexer na sua aposentadoria. É o chamado direito adquirido. Você pode aposentar agora, pode aposentar depois da reforma, se for aprovada, pode se aposentar quando quiser, exigindo que seja com a data em que você implementou a sua condição de se aposentar. Ou pode até optar por se aposentar lá na frente, se estiver numa situação melhor. Ou seja, você envelheceu, passou mais anos contribuindo, isso poderá lhe dar uma melhor aposentadoria. Isso significa o seguinte: vamos supor, essa proposta ela deverá ser discutida talvez daqui a uns 6, 7 meses, a gente não sabe quanto tempo, mas digamos que a partir do momento que ela entrar em vigor, a pessoa que já tem o direito, que já poderia se aposentar, se ela der entrada depois que esse projeto, lembrando, gente, o projeto ainda vai ser discutido, vai ser aprovado, ele não está em vigor, é um projeto para discussão. Mas digamos que ele foi aprovado e a pessoa der entrada na aposentadoria depois, ela vai ter que obedecer às novas regras ou ela pode se aposentar pelo que estava em vigor? Mesmo que ela seja aprovada, a chamada já está embutido nela as regras de transição. O que os especialistas estão observando, que elas estão muito duras, certo? É um espaço muito pequeno e com um pedágio alto. Então, esse será, com certeza, um dos pontos bastante combatido. Você se lembra quando foi apresentada a PEC pelo Temer, aquela PEC 287, em dezembro de 2016? Ela não chegou a ser aprovada,
mas ela foi modificada em muitos e muitos itens, porque traziam itens, como eu disse aqui, nessa PEC, agora do Bolsonaro, apresentada na quarta-feira passada, que traz ditames totalmente dissociado da nossa realidade, do nosso dia a dia, dissociado da expectativa de vida do brasileiro, dissociada do mercado de trabalho que está aí, e nós temos milhões e milhões de desempregados. Só de 2014 a 2017, Eliane, 6 milhões de pessoas deixaram de contribuir para a Previdência Social. Quer dizer, se essas pessoas voltarem a trabalhar, né, e na hora da aposentadoria, esse período que elas ficaram desempregadas, isso vai pesar. Claro, só conta para a Previdência o período que elas contribuíram. Por exemplo, hoje a mulher pode se aposentar aos 60 anos de idade se tiver contribuído pelo menos 15 anos. Né? E isso muda? Isso muda. Muda para a mulher, muda para o homem. Tá, então vamos partir assim. Quais são as principais mudanças apresentadas pelo novo projeto? Vou passar aqui mais de meia hora falando, porque são tantas principais, mas vamos começar itens, pela idade, por exemplo, né? Assim, vamos começar pela idade. Vamos Quem quiser se aposentar, homem e mulher, porque ele define bem assim, se é servidor público, se é militar, se trabalha no campo, se é o funcionário de uma empresa privada. Bom, a idade é o que vai pesar. A ideia é igualar. A ideia é igualar, não é? Então, por exemplo, hoje é exigido que o homem com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição ele já tem direito à aposentadoria por idade. Mulher, 60 e 15 anos de contribuição. Agora, imagine um homem com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Aí chegou e verificou-se o cálculo, a média das contribuições que ele efetuou para encontrar o valor do benefício dele. Então, foi encontrado o valor de R$3.000. Como ele só contribuiu 15 anos, ele só tem direito a receber 85% desse benefício. Se foi R$3.000, então dará R$2.550, correto? Exato, correto. Aí vamos imaginar que a PEC foi aprovada do jeito que ela está e ele vai se aposentar conforme determina a PEC. Ele tem que ter os 65 anos de idade, mas aí não mais 15 anos, e sim 20 anos pelo menos. E ele não vai aposentar ganhando 85%, ele vai ganhar 60%. Então, eu fiz o cálculo, não fiz? R$3.000 hoje daria com 15 anos de contribuição R$2.550. Se aprovada a PEC do jeito que está, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, só dará R$1.800 de 3.000. Ele vai ter que trabalhar 5 anos a mais. E vai ter 25% a menos. Porque ao invés de ter 85, ele vai ter só 60. E aí, para ele chegar no 100%, se for aprovada a PEC, ele precisa contribuir 40 anos. Isso dá uma diferença simplesmente de 30 anos. Porque hoje, se ele tem 15, ele contribuiu mais 15, dá 30, ele já pega o 100%. Se aprovada a PEC do jeito que está, só com 40 anos de contribuição e não mais 30 é que ele terá os 100%. Isso vale para o homem e vale para a mulher também. Vale para o homem, vale para a mulher, só com a diferença de idade, que o homem 65 e a mulher 62. E hoje é 65 homens e 60 anos a mulher. Tá. Essa nova proposta ela faz uma diferença entre servidor, o professor, a idade, o tempo de serviço. É diferente por exemplo, do trabalhador da empresa privada? Da empresa privada e do servidor público, ela vem para igualar as condições, certo? O professor ainda terá uma condição especial, ele passa a ser exigido dele 60 anos de idade, não é? E não mais 25 para a mulher, e sim 30 anos, como é também para o homem. Então, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. O que o governo coloca aqui, por exemplo, assim, você tendo que trabalhar mais, porque a população ela está envelhecendo, né? Mas ela continua nativa. Sim, você tem que olhar diversas situações, não é? Se
Qual é a expectativa de vida, por exemplo, no estado de Santa Catarina, qual a expectativa de vida no estado do Maranhão? Você tem uma diferença de mais de 8 anos de diferença nessa expectativa de vida. Então, tem lugares que a pessoa vai se aposentar aos 65 anos e qual é a expectativa dela gozar essa aposentadoria? Certo? Mesmo dentro da cidade de São Paulo, você tem aqueles bolsões, não é? Que às vezes a expectativa de vida cai lá para baixo, mesmo dentro da cidade de São Paulo. Então, são realidades diferentes e eles estão botando sempre pelo topo, pelo máximo, sempre pelo máximo, não é? Veja só, aquele benefício conhecido como LOAS, né, que é o benefício assistencial, que é o benefício de prestação continuada. Vai, se aprovada a PEC do jeito que está, a pessoa com 60 anos de idade poderá começar a receber o benefício, mas ela vai receber apenas R$400 por mês, certo? Para ele chegar a um salário mínimo, ele tem que atingir a idade de 70 anos. Agora, a quem é direcionado o LOAS, né, esse benefício assistencial? Está na lei, ao que tem a condição de miserável, aquele que não tem condição de se manter e nenhuma família que o mantenha. Então imagine as condições de vida dessa pessoa. Possivelmente não vai chegar aos 70 anos, já vivendo numa condição de precariedade, né, de miserabilidade. Pois é, o Jair Bolsonaro disse, não é, que aquela proposta do Temer, eu estou falando isso porque está aí na rede social, né, todo mundo acompanha e vê. Ele dizia que achava desumano estabelecimento da idade de 65 anos. Agora ele disse que, não, eu vou pedir desculpa porque a gente precisa fazer essa reforma. Exato. Olha, nós também abrimos espaço para os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E no próximo bloco, vocês ficam sabendo o que eles pensam da proposta do governo. Até já. A reforma da Previdência do ponto de vista do governo federal. Esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Aqui no estúdio eu recebo o advogado e especialista em Previdência Social, Ney Araújo. Pelas redes sociais, nós fizemos a seguinte pergunta: o que você achou da proposta apresentada pelo governo federal para a reforma da Previdência? O Júlio Villanova disse que é um projeto de extermínio. O Zé Santos afirmou que se for para o bem da economia, ok, tudo bem. O Renato Araújo escreveu o seguinte: Eliana, ainda não li o texto dessa reforma. É importante a leitura do texto para sabermos o que se coloca lá por este governo. Um fato é que a Previdência, do jeito que está, não pode continuar. Mas as palavras que mais foram usadas foram as seguintes: lamentável e um absurdo. Chega, é difícil. A gente precisa entender melhor todos os itens, né, do conjunto desse projeto aí de reforma da Previdência. Veja só, Eliana, tem muita pessoa aí, inclusive aí foi dito isso, tem muitas pessoas que pensam que vão pegar o texto, vão se debruçar sobre ele e vão estar com resolvido. Não. Por que houve esse texto? Onde é que se chegou nessa reforma? Quem é o mais interessado nessa reforma? E aí você vai encontrar lá pouca coisa, mas é justamente a privatização da Previdência. Ou seja, todo esse dinheiro direcionado para a sustentação da Previdência Social, querem os banqueiros que seja direcionado para a Previdência privada. Ou seja, a tua contribuição não passa a ser mais para a Previdência Social, e sim para aquela Previdência privada, para que você, ao longo dos seus 30, 35, 40 anos, possa ter o resultado dele, e que muita gente chama de aposentadoria. Mas, na verdade, é um investimento. Por quê? Aqui na Previdência Social, você tem o benefício definido, você sabe quanto é que você vai receber. Lá não. Na Previdência Privada, depende da aplicação.
que você fizer. Da aplicação, não só da aplicação que você fizer, do resultado que for aplicado o seu dinheiro. Agora, certo? Pode ser um resultado zero ou pode ser um resultado razoável. Certo? E ainda tem um perigo da quebra desses fundos de previdência. Agora, Ney, me diga uma coisa, por exemplo, a Previdência, esse projeto, ele prevê, por exemplo, a aposentadoria por invalidez? Sim, ele prevê primeiro que seja extinta a aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que nós temos hoje. O homem, por exemplo, contribuindo 35 anos, ele pode se aposentar com qualquer idade. Verdade que se ele não enquadrar hoje naquela regra que é 86, 96, ele vai ter uma perda com um fator previdenciário, pode ser 10, 20, 30, 40 ou 50% até, certo? Mas essa aposentadoria, ela vai ser extinta com a reforma da Previdência. Quanto à aposentadoria por invalidez, aí também, você disse que é uma das palavras que mais se ouve, é um absurdo, né? Então, veja o que se dá com a aposentadoria por invalidez. Hoje, se você vai se aposentar por invalidez, você faz a média das suas contribuições e se aposenta com 100% daquele valor. Então, aquele cálculo que eu fiz para a aposentadoria por idade, se der R$3.000 a média do benefício, a pessoa vai receber os R$3.000. Na PEC, se aprovada, a aposentadoria por invalidez, se você tiver só 20 anos de contribuição, você só receberá 60% do benefício. Agora imagina, quem é que aposenta, né, por invalidez? É aquela pessoa que está definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade. Então, mas digamos, por exemplo, um jovem trabalhador, ele sofre um acidente, que seja de trabalho aí é diferente. Ou não, mas ele fica incapaz de continuar trabalhando e aí ele é levado a pedir aposentadoria por invalidez. E ele tem, digamos aí, 1 ano de trabalho com carteira assinada. Nem precisa de 1 ano, nem precisa de 1 ano. Se é segurado, pode ser segurado recentíssimo, pode ser segurado há 1 mês. Ele vai ter o direito à aposentadoria integral. Essa não está mexida, porque é realmente em decorrência de algo que você não espera. Sim. Não é? Ninguém quer ficar, sofrer um acidente. Quem quer sofrer um acidente e ficar incapaz para qualquer atividade? Ninguém quer. Então, é esse aí, nesse caso também, e no caso da pensão por morte, não é? Também que às vezes a pessoa passou a ser segurada agora e tem um acidente, falece. Os dependentes vão ter direito à pensão. A pensão por morte também é bem mexida, viu? Exatamente isso. As pessoas se preocupam muito com a questão da aposentadoria, né? Que é um item, um dos itens mais importantes. Mas existem alguns benefícios que vêm com a aposentadoria e que essa PEC, ela também altera, se for aprovada. Aposentadoria? É. Por exemplo, nós já falamos da idade, já falamos da invalidez, já falamos da extinção por tempo de contribuição. Nós teríamos agora a aposentadoria de invalidez, idade, tempo de contribuição, a chamada especial. Olha, a especial o que é? Aquela pessoa que atua em atividade insalubre ou perigosa durante 25 anos, ele pode se aposentar com qualquer idade. Então, a PEC, ela deseja a extinção se for por exposto ao perigo, por periculosidade. Fica então só por insalubridade. Agora imagina, para você aposentar com 25 anos de contribuição, ela vai exigir 60 anos de idade. 60 anos de idade. Quem está trabalhando em atividade insalubre, o que é? É aquela atividade que é nociva à saúde da pessoa. Aquela atividade que traz prejuízo à saúde da pessoa. É justamente por isso que ela se aposenta com 25 anos de contribuição. Mas, aí, se a PEC for aprovada como está, passa a ser exigida uma idade, por exemplo, de 60 anos. E o homem do campo? Pois é. Está lá no sol, na enxada. O homem do campo, eles querem que o homem do campo contribua, não é? E que a mulher também passa a se aposentar com a mesma idade do homem.
A possibilidade, tudo bem, vão depender dos nossos deputados, né? Nossos deputados federais, entendo que vai depender muito mais da população. Da população. Da população, porque quem é que colocou o deputado, quem é que colocou o senador? Nós, não é? Eliana Vitória votou em alguém, Ney votou em alguém, você, telespectador, votou em alguém, não é? E esse alguém é que representa você lá nesse Congresso. Então, você o elegeu para que ele aprovasse normas como esta, você tem todo o direito de se manifestar e deve manifestar, porque se não se manifestar, pode ser aprovada a reforma dessa maneira que está. E aí, para obter um benefício, vai ficar super, hiper difícil. Seguro-desemprego, todos esses benefícios desaparecem? Olha, por exemplo, o PIS, não é? O PIS que hoje ele é conferido aquele abono anual para quem tem média salarial até 2 salários mínimos. Ele vai passar a ser somente um salário mínimo. O salário família também vai ser para quem ganha somente até um salário mínimo. O auxílio reclusão, ele passa a ser somente também até um salário mínimo. Como nós já dissemos, o lower, né? Ele pode começar com 400 e só vai a um salário mínimo aos 70 anos. Coisa, mas a realidade é o seguinte, é você diminuir o benefício, o salário e aumentar o tempo de trabalho. Bom, eles querem que você envelheça mais e que contribua mais tempo e com a redução do benefício, né? A grosso modo, você tem esses parâmetros, né? Trabalhar mais, envelhecer mais e ter um benefício menor. Quem tem uma dupla jornada, 2 carteiras assinadas, ou quem já se aposentou, recebe uma aposentadoria, mas continua trabalhando? Eles não querem também a acumulação de benefícios. Por exemplo, você receber aposentadoria e pensão, aí vai ter uma limitação. Você vai poder escolher o que for mais vantajoso. Agora, o outro benefício, se for até um salário mínimo, você só vai receber 80% dele. Se for de 1 a 2 salários mínimos, você só receberá 60%. Se for de 2 a 3 salários mínimos, somente 40%. E se for até 4 salários mínimos, você só receberá 20%. Não mais agora que você tem o direito, não é, de receber a sua aposentadoria integral e se há a pensão deixada pelo esposo, pelo companheiro ou por um filho, não é, você também receber a pensão integral. E também, Eliana, quando for conferida a pensão, se aprovada a reforma, vamos supor, ficou só a viúva de dependente, então ela receberá 60%, que é 50% mais 10% por cada dependente. Se tiver a viúva e um filho, então será 70%, que é 50% mais 10% da viúva, mais 10% do filho, é assim, limitado até 100%. Não é? Até 100%. E se falece o filho, o valor que ele recebia não incorpora a pensão da viúva. Ela continua recebendo o que já estava. Só os 60%. E não 70% que recebiam os dois, certo? Na realidade, pelo que a gente pode ver, são muitos detalhes que tem essa proposta do governo. Tem que se estudar, tem que ser com calma, mas ela veio para poder fazer com que as pessoas trabalhem mais, né? Para poder atingir o seu 100% caso consiga chegar, né, à época da aposentadoria. Né? E o problema é que nós estamos tendo dificuldade, né, no mercado de trabalho, não é? Tanto é que eles mexeram aí também, veja só, dentro do chamado absurdo, quem é aposentado não terá mais direito ao FGTS, se aprovada a reforma como está. Não terá também direito àquela indenização dos 40% quando ele é despedido sem justa causa. Então, até isso corta. Ou seja, se você é aposentado e trabalha, você é obrigado a contribuir com o INSS. Mas não vai ter direito a essa outra aposentadoria que você está trabalhando, que você está recebendo? Não, isso já não tem hoje.
Sim. Hoje você já não tem essa aposentadoria, né? O que se tentou foi até aquela desaposentação, Exato. que morreu em 26 de outubro de 2016, não é? Que se tentava, não outra aposentadoria, tentava-se melhorar a que você já tinha por causa das contribuições. Mas agora não, o aposentado continua com a obrigação de contribuir e, por exemplo, não pode mais receber o FGTS nem a indenização dos 40% se aprovada a reforma do jeito que está. Do jeito que está. Bom, como você bem disse, se aprovada, né? Ela foi entregue aí nas portas do Carnaval, vamos aguardar aí. A gente vai fazer, vamos voltar a falar nesse assunto aqui muito, né? No programa, muito, né? Porque a gente acredita que mudanças serão feitas no texto que foi apresentado. Ney, a gente quer agradecer a sua participação e a noite de hoje, ela promete ser de muito carnaval. Então você tem o longo do dia aí para se preparar. No Classic Hall, por exemplo, a partir da noite nós temos o 55º Baile Municipal do Recife. A TV Tribuna vai estar lá e vai estar transmitindo, né, tudo de bom, né, o que vai estar acontecendo nos bastidores desse baile. No Clube Internacional tem o Siri na Lata, mas tem folia também no Parador, no Estelito, no Cavaleira. Amanhã, domingo, tem as Virgens do Bairro Novo, Olinda Beer, certo? Então, gente, um final de semana aí de muito carnaval, mas vamos estar atentos às coisas que acontecem lá em Brasília. Ney, muito obrigada pela sua participação. Nós estaremos de volta, gente, no próximo final de semana. O Ponto de Vista está terminando. Para você assistir, rever tudo o que foi comentado, o que foi dito e explicado aqui, você pode acessar o nosso site, né? E também dar suas sugestões de temas, né? O site nosso é o seguinte, www.tvtribunape.com.br, ou deixe seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana, curtam o carnaval sem violência e até a semana que vem.